Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna, aqui no canal eu falo de diferentes trabalhos e profissões, contando a história de diferentes pessoas. E hoje a gente veio até uma escola de jiu-jitsu conversar com o professor Luiz Cláudio, que vai contar um pouquinho pra gente sobre a história dele, com o esporte e também sobre a aula que a gente viu um pouquinho hoje. Bem-vindo, muito obrigada por receber. E vamos lá. Eu conheci o jiu-jitsu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu antes de conhecer o jiu-jitsu, não tinha assim, um foco muito grande nas coisas. Eu não sabia o que eu queria fazer, ficava muito no celular, computador. Eu tinha, nessa época eu era muito magro. Eu sempre falo que eu conheci o jiu-jitsu, eu tinha 58 quilos na época. Eu era bem magro e eu nasci com refluxo. Então, por conta da minha má alimentação e de eu não ter uma boa rotina ali naquela época, eu tive um sério problema de estômago na época. E aquela coisa assim, de não saber o que fazer, de não ter foco, 15 anos de idade, o que tu vai fazer, Luiz? Aquela fase bem confusa, né? Bem confusa, assim. E daí tive que tratar esse problema. E na época, o meu padrasto, na época, ele falou pra minha mãe, bota ele no jiu-jitsu, vai fazer bem pra ele. Aí minha mãe, ela teve um pouco de aversão. Não, acho que ele vai brigar na rua, não quero isso pro filho e tal. E daí ele falou diferente, não, pode ficar tranquilo, que é diferente. Ele já conhecia? Ele já conhecia, mas ele não treinava, ele só tinha uma noção do que é. E daí foi onde eu tive meu primeiro contato com jiu-jitsu. Na época a gente morava em Floripa, né? E daí ele me levou, tive esse meu primeiro contato. E foi tipo um amor à primeira vista, assim, eu meio que falo assim, Luiz, tu conhece o que é jiu-jitsu antes? Não sabia. Tem soco, tem chute, o que é? Não sabia. E eu fiz essa minha primeira aula e zero condicionamento físico, né? Muito magro. Eu lembro que eu dei uma volta no tatame e já queria vomitar. Completei uma corrida assim, e essa aula era uma aula de sábado, assim, era uma aula mais longa, assim, durava umas 2 horas, mais ou menos, era bem puxado. E daí eu falei, eu saía do tatame, passava mal, voltava. Eu lembro que eu fiquei muito assim. Mas persistiu. E eu gostei muito, e eles até... Era um projeto, esse primeiro lugar que eu conheci o jiu-jitsu, né? Daí eles me deram um kimono usado que eles tinham lá e eu gostei. Aí eu voltei na semana seguinte e continuei indo e tendo esse meu primeiro contato com o jiu-jitsu. Logo depois, assim, não demorou muito, minha mãe se separou desse casamento, daí a gente foi se mudando e voltamos a morar aqui em Navegantes. E daí eu sempre fiquei praticando naquela época lá, mas eu sempre tive um pouco essa primeira fase de adaptação, né? Então, ia treinando, mas apanhava todo treino. Eu brinco que eu apanhava bastante, mas eu sempre tinha aquela coisa de nunca parar. Passava mal, voltava, e aos poucos isso foi me mudando, porque eu tinha aquela coisa na minha mente. Preciso melhorar. O que eu posso melhorar? Meu sono, minha alimentação. Eu sempre ia trazendo um pouco disso para mim, para buscar evoluir, né? E daí eu me mudei para Navegantes, de volta, isso em 2016. Foi onde eu conheci o meu professor João Paulo Machado. Ele me ajudou muito, assim, todas as minhas dificuldades, assim. A gente até brinca assim, por mais que eu já estava praticando um pouco, eu não sabia fazer um polichinelo direito. Ele me zoou até hoje sobre isso, assim, porque eu tinha uma coordenação motora muito ruim, porque muito magro, pouco musculatura, não tinha desenvolvido essa parte por causa de não praticar antes, né? E daí a gente foi treinando, e daí eu comecei a me interessar por competir, e daí eu comecei a ir pro campeonato. Aí eu perdia. Aí eu voltava assim, o que eu posso melhorar? O que eu posso treinar mais? Eu ficava sempre com isso. Preciso melhorar minha alimentação. E eu sempre tinha isso de buscar o que eu precisava fazer a mais para conquistar meu objetivo. E foi ali que começou a mudar as coisas. Então, como eu falei, eu era muito magro, fui ganhando peso. O peso que eu ganhei assim, eu me mantenho até hoje, porque hoje eu tenho meus 77 quilos, me sinto bem, me sinto forte com esse peso. E eu fui treinando, fui evoluindo, e eu perdi, acho que nos 8, 9, 10 primeiros campeonatos, eu perdi na primeira luta, assim. E eu tava cada vez treinando mais horas, me dedicando mais àquilo. E teve um campeonato que eu fui, era o último campeonato daquele ano, de 2016, e eu não tinha ganhado nada e tal. E daí, todo dia, meu professor mandava fazer uma posição só. Luiz, faz isso aqui, 20 vezes, todo dia. E naquele campeonato saiu aquela posição e eu ganhei a minha primeira luta, assim.
Foi... E aí eu fiquei muito feliz. Só que não era só aquela luta, né? Tinha outras lutas da chave. E eu lembro que eu fiz aquela posição, eu caí na guarda fechada do meu adversário lá, e eu falava, pô, não vou deixar ele fazer nada em mim daqui pra frente, porque eu preciso ganhar essa luta, porque eu queria tirar essa trava de mim, né? E daí ganhei, tipo, eu acho que é uma das melhores sensações assim, que eu já senti naquela época. E daí, na sequência, na segunda luta, eu consegui finalizar o cara. E eu falei, pô, sai de uma que eu nunca tinha ganhado, já ganhei uma, finalizei a outra pela primeira vez lá. E a final eu perdi, fui finalizar na final. Mas eu tinha me superado, né? Eu já tinha conseguido. Aí eu, opa, beleza. Aí fui pro ano seguinte, continuei competindo bastante. Em 2017 veio a minha faixa azul, metade de 2017. E dali pra frente eu fui competindo bastante. A faixa azul foi a época que eu mais treinei na minha vida, foi a época que eu mais competi. E eu gostava muito daquilo ali. Tive altos e baixos na faixa azul, então perdi muito campeonato. Meus 2 primeiros anos ali foi muita derrota mesmo, assim. Eu fui realmente ganhar meu primeiro campeonato de jiu-jitsu na faixa azul. Na faixa branca eu competia, mas eu sempre ficava ali no máximo em segundo lugar. Na faixa azul meu segundo campeonato da faixa azul eu ganhei ali perdia outros. Aí, no meu último ano de faixa azul, quando eu já tinha mais ou menos 1 ano e meio, que foi ali que eu comecei a realmente despontar, conseguir competir, estar sempre brigando pelas cabeças, ganhando a maioria, perdendo uns ou outros, virou exceção, assim, sabe? Comecei a ganhar bastante. E daí veio a faixa roxa, nessa época ali da faixa roxa. E daí comecei já não tão bem no início da minha faixa roxa, perdi uns ali, na sequência veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, foi o momento que eu saí de casa. Então, um pouquinho depois da pandemia eu saí de casa porque minha mãe e meu irmão resolveram voltar a morar em Salvador. E daí eu gosto muito daqui de Navegantes, gosto muito daqui de Santa Catarina. Eu falo, não, cara, eu quero ficar por aqui. Eu gosto de morar aqui, eu quero viver por aqui. E daí eu falei, vou arranjar um trabalho, vou me virar aqui. E por causa... Antes eu trabalhava, né? Eu trabalhava de garçom à noite. E só um trampo não seria suficiente para eu viver e morar, pagar aluguel e tudo mais. Aí busquei um segundo trabalho, mas eu sempre buscava conciliar com os meus horários de treino. Então foi um período da minha vida onde eu trabalhava de manhã e de tarde, treinava meio-dia no que dava ali todos os dias. Eu dei sorte de conseguir um trabalho bem próximo da academia, assim, era 3 ruas. Então eu saía do trabalho, ia para academia, treinava, almoçava em 10 minutos, voltava para o trabalho. Aí já saía de um, ia para a noite para o segundo serviço e fiz isso aí durante alguns anos. E desde que eu era faixa branca ali, eu já tinha isso em mim de querer viver de jiu-jitsu. Era uma paixão, me apaixonei, me transformou, fez eu crescer, ser quem eu sou hoje, foi o jiu-jitsu. Foi as experiências que eu tive no tatame, de aprender a não desistir, de buscar evoluir. E como eu sempre falo para os meus alunos, que o jiu-jitsu é um treino mental além da técnica, né? Então você vai estar em vários momentos ali que vai ter uma situação de desconforto, só que não é o suficiente para você dar os 3 tapinhas. E você vai estar treinando ali não desistir daquilo, de brigar, de buscar sair daquela situação para chegar em uma situação de realmente conseguir virar e finalizar. E se vier a acontecer de ser finalizado, não tem problema que tu vai recomeçar e vai buscar novamente aquilo. E quando a gente faz uma analogia disso com a vida, meio que quando você está passando por aquele momento turbuloso, difícil, você já está mentalmente preparado para aquilo, porque tu já tomou aquilo em doses homeopáticas todos os dias durante os seus treinos. E aí você já vai estar mentalmente forte para aquilo. Então acho que essa é a magia que atrai muitas pessoas no jiu-jitsu. E como a gente fala, o tatame te dá aquilo que você entrega para ele. Então quanto mais você se entrega no treino, quanto mais você se dedica, mais ele vai te devolver. Às vezes não o que você quer. Eu mesmo estava me dedicando, queria que viesse antes. Mas veio o que eu plantei lá no início, eu fui colher bem depois, né? E eu acho, por mais que eu já tinha ganhado ali alguns campeonatos, tem um evento que aquilo ali foi minha virada de chave, aquele campeonato específico. Assim. Não era um campeonato grande, nem nada, mas foi o que envolveu aquele dia para mim e tal. Já estava ali 1 ano e pouco, 1 ano e meio de faixa roxa, vindo da pandemia e tal. Já não estava treinando tanto quanto eu treinava antes, eu chegava
pela minha rotina anterior, eu chegava a treinar 6 até 8 horas por dia. Nossa, Na faixa azul eu consegui me dedicar bastante, assim. Olha. E quando eu era faixa roxa, eu só conseguia me dedicar 1 hora por dia. Então, realmente, já não estava podendo me dedicar tanto. Claro, eu estava sempre buscando evoluir, melhorar minhas habilidades. E daí eu não tinha ganhado nenhum campeonato na faixa roxa ainda, fui no evento e eu estava com uma lesão no meu joelho ali, no início. Já estava com uma joelheira e tal. Mas dava para lutar, dava para competir e tal. Estava fazendo fisioterapia na época. E naquele evento, na primeira luta, eu tomei uma chave de pé. E no giro que eu fiz para defender, meu joelho já deu uma estraladinha e eu senti bastante ali. E eu já não estava conseguindo mais pisar. E daí foi onde eu falo que o mental e de botar o coração naquilo me ajudou muito naquele dia. Por quê? Consegui defender, a luta deu uma pausa, eu pedi pro árbitro chamar o médico, eu tava ali, mas para respirar um pouquinho, né? Eu vou pedir uma atendimento aqui para dar uma respiradinha aqui, porque tá doendo bastante ali. Daí deu ali um minutinho para voltar e eu botei na minha mente, e quando eu tava sendo atendido, eu botei na mente assim, ó, eu vou dar tudo de mim nessa luta e depois eu paro. E daí eu consegui. Eu lembro que terminou 6-4 essa luta, consegui ganhar nos pontos ali. Foi difícil, porque toda vez que eu conseguia ficar por cima, o cara me derrubava de volta. E daí, quando eu olho quem seria a minha próxima luta, era uma pessoa que eu tinha perdido 2 vezes quando eu peguei a faixa roxa, lá no início. Aí eu penso comigo assim, não, eu quero ganhar dele hoje. Vai saber quando que eu vou ter essa oportunidade. Eu vou buscar porque eu quero ganhar dele. E eu consegui ganhar. Eu entrei e eu botei na minha mente de novo. Vou dar o meu máximo nessa luta. Na próxima eu paro. Só nessa luta. E eu fui, entre aspas, contando essa mentira pra mim mesmo, porque eu queria dar o máximo que eu pudesse em cada naquele dia e conseguir meu objetivo. E daí ganhei, consegui ganhar. No finalzinho da luta ali consegui ganhar. Aí já falei, ganhei. Só que agora só faltava a final, né? Só mais uma. Só que realmente a dor que eu tava sentindo era muito grande ali. Cheguei até na mesa lá dos médicos tomar uma injeçãozinha pra dor, porque tava doendo muito e eu tava já sentindo náuseas. Já tava sentindo realmente, não foi algo muito leve. Eu saí de lá sem dobrar o joelho, pra ser sincero. E eu falava, só tem a final. E daí eu entrei pra final e parecia que tudo que estava acontecendo naquela luta era um teste. Porque eu comecei perdendo 2-0, ele conseguiu me derrubar e conseguiu abrir o placar na frente. E as minhas melhores posições, as posições que eu mais tinha confiança de fazer, estava dando tudo errado. Eu entrava, o cara defendia. Eu entrava, o cara defendia. E a luta se estendendo e eu não conseguia pontuar, e eu entrava e o cara defendia. E até que chegou um momento da luta que eu caí na mesma posição que ele conseguiu me raspar anteriormente. Só que eu consegui avançar um pouquinho mais, assim, consegui cruzar um joelho ali, consegui avançar um pouquinho mais. E aí eu consegui entrar uma finalização que eu sou muito bom. E eu abracei ele assim, com toda a minha força, aquela finalização, eu consegui finalizar ele, assim, faltava 1 minuto para acabar a luta, assim. E aí foi aquela coisa assim, de não, em nenhum momento daquela luta, por mais que tava dando tudo errado, eu desisti, eu falei que eu não ia conseguir. Eu tava falando, não, eu vou conseguir, vai sair. De buscar, de estar o tempo todo buscando. E acho que ali foi minha virada de chave, porque quando eu vou lembrando dos eventos, cada um teve sua importância, cada experiência ela me trouxe uma evolução tanto física quanto mental, de experiência, que foi me preparando para os desafios, né? E naquele evento específico ali, quando eu saí, eu subi no pódio e falei, eu consegui, sabe? Então foi uma conquista legal. E aí na sequência, tratei o joelho, tive que ficar um tempinho paradinho ali, foi um período que eu tive que ficar parado do jiu-jitsu também. Foi o único período assim, que eu realmente tive que parar para tratar. E daí voltei, continuei treinando, aí um pouquinho depois disso aí veio a minha faixa marrom, daí continuei competindo bastante. Aí foi mais ou menos nessa época, um pouquinho lá pro final da minha faixa marrom, nasceu a minha filha. Legal. Foi um momento bem marcante para mim. E aí eu tive meus desafios na marrom, fui competindo, não tanto quanto competi na faixa azul, né? A faixa azul foi a época que eu mais competi, porque já começou a ter outras prioridades. Aí comecei a
priorizar um pouco mais, já, não, agora me foco, deixa eu cuidar um pouco mais da minha família, comecei a ter que balancear um pouco. Eu tinha mais tempo quando eu tinha 18, 19, 20 anos ali, aí vai crescendo e vai vindo outros desafios, é o que eu falo às vezes para meus alunos. Vai ter muito tempo para treinar, às vezes quando tu é faixa branca, quando tu é faixa azul, mas com o passar do tempo, o jiu-jitsu nunca vai sair da tua vida, só que vai ter momentos que tu vai ter mais tempo para se dedicar àquilo, momentos que tu vai ter menos tempo para se dedicar. A rotina vai mudando, a rotina vai mudando. O importante é tu manter a constância e nunca parar. Sim. Então, se você consegue manter a constância e nunca parar, tu vai chegar um dia lá, tu vai chegar a ser faixa preta e, querendo ou não, o jiu-jitsu ele começa na faixa preta, né? Demorei 10 anos para chegar na faixa preta. Só que daqui para frente tem uma vida ainda para viver, muito mais do que isso, como faixa preta, e tá sempre evoluindo e buscando. Na época eu cheguei na faixa preta que eu sei tudo. Então eu tô sempre estudando, buscando novos conhecimentos. Hoje eu já não participo tanto de campeonatos quanto eu participava. Ainda gosto de competir e tal. Só que meu foco hoje é a academia. Como eu havia comentado, eu sempre quis viver de jiu-jitsu. Sempre tive isso comigo. E meu professor me ajudou muito durante essa trajetória. Ele me preparou, ele me ensinou como dar aula, ele me ensinou todo o processo. E quando veio a faixa preta, ele me ajudou a abrir a academia, né? Então ele me apoiou, ele me ajudou a estar aqui hoje dando aula e vivendo o que eu sempre vivi. Então o dia a dia ele termina sendo gostoso, porque cada aula, quando tu vê o jiu-jitsu transformando a vida de alguém do mesmo jeito que transformou a minha, e vendo às vezes alguém que chegou sem confiança, ganhando confiança, e vendo essa transformação, acho que faz valer a pena. Porque fez tão bem para mim lá atrás, quando eu estava precisando, que hoje, quando eu consigo passar um pouco disso para as outras pessoas, me ajuda também, né? Hoje eu também trabalho como árbitro aqui na região, nos campeonatos, né? Foi uma forma de eu ainda me manter em contato com a competição. Eu gosto de competir bastante, eu gosto de estar em contato, então final de semana, geralmente, eu gosto de trabalhar com árbitro. E foi uma forma que também me fez conhecer o jiu-jitsu de uma outra forma, de me aprofundar, né? Então, hoje eu digo que eu consigo viver o jiu-jitsu como árbitro, como professor, como aluno, como atleta. Então, eu experimentei um pouquinho de cada parte que o jiu-jitsu nos proporciona. Fez com que eu amadurecesse de uma forma diferente, e eu consegui trazer isso para outras coisas da minha vida também, para a família e tudo mais. E hoje tu dá aula tanto para criança quanto para adulto. E qual que é a principal diferença, assim, de dar aula para criança e para adulto? A gente tem que... A aula para criança ela é uma aula mais dedicada, né? Então, você tem criança de várias idades. Tu vai dar uma aula de uma criança de 13 e 4 anos. Você tem que visualizar que ela está em uma fase de desenvolvimento da vida dela. Até físico mesmo, ela não tem toda a parte física desenvolvida. Então você tem que olhar para aquela criança e conseguir fazer com que ela se entretenha com o jiu-jitsu, você consiga passar uma mensagem para ela sobre disciplina, respeito, e que ela leve isso para a vida dela, ao mesmo tempo que tu tem que ir desenvolvendo as habilidades dela, desenvolvendo um pouco da coordenação motora, da força, da coordenação motora fina, com pequenas atividades também, e ao mesmo tempo que tu vai ensinando a luta de uma forma divertida. Então, cada aula ela é diferente e é um desafio diferente você dar. Eu digo que é o maior desafio mesmo é dar aula para criança. Eu gosto bastante. E você pega crianças de todos os tipos. Então, tem crianças que tem TDAH, tem crianças que têm autismo, e você tem que estudar e buscar o conhecimento, né? Então, às vezes eu paro e penso, como que eu vou dar aula para essa criança? Aí eu vou lá, busco estudar, busco me aprofundar em cada tema, busco um linguajar simples que elas entendam e que eu consiga passar a mensagem que eu busco passar em cada aula, né? Tudo tem um planejamento. Eu sempre paro, porque se tu não planejar, você não vai estar conseguindo transmitir a mensagem que você quer, né? E daí vai crescendo. Uma criança de 3 e 4 é diferente de uma criança de 5 e 6, é diferente de uma criança de 7 e 8. E cada um tem necessidades diferentes, uma forma de conversar diferente, de tu explicar. E você tem que ter esse olhar dentro das aulas. E buscar desenvolver a arte marcial, porque a parte técnica, principalmente para ela ter aquela confiança, ter autodefesa dentro dela, saber se defender dentro de determinadas situações e saber se impor também, né? Então, é um desafio bem gostoso, assim. E eu me divirto com eles, assim. A criança ela é muito pura, ela fala, se ela gosta, ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta, e ela vai deixar isso muito bem claro.
e aí você tem que saber entreter cada uma delas, e cada uma é diferente. Então, meu Deus, é divertido, é divertido, assim. Sim. Dá pra ver que tu se diverte dando aula. Não diria. A gente conseguiu acompanhar um pouquinho de uma aula que foi aula de adultos, né? E pode falar um pouquinho assim da estrutura da aula para quem tá pensando em entrar, em começar, o que vai ver, o que esperar, né? Aqui na Grace Bar temos nossos currículos, né? No GB1 é um currículo de iniciante, onde vai ter o primeiro contato com jiu-jitsu sobre a base, os fundamentos, as técnicas mais simples. E decorrendo da tua evolução, tu vai passando pelos outros currículos. O GB2 ali já é um currículo mais intermediário, onde já vai vir um pouco mais de técnicas um pouco mais avançadas, né? Até chegar no GB3, que é o nosso currículo avançado. E dentro deles, a gente vai estar buscando desenvolver certos tipos de habilidades. Paralelo a isso, também tá desenvolvendo tua parte física, desenvolvendo tua confiança e tudo que vem envolvendo a arte marcial ali, né? Uma dica para quem quer começar, assim, quer entrar nessa rotina, seja como atleta, né, ou seja como um hobby ali, um exercício físico. Que dica que tu dá para alguém que tá pensando em começar? Procure uma escola com metodologia. Sempre converse bastante com teus professores quando tu entrar nesse ambiente. Nunca tenha medo de perguntar. Às vezes a gente vê pessoas que têm medo de tirar dúvida, ficam com vergonha. Não, não importa. A tua dúvida pode ser a dúvida de outro, e às vezes tu pensa, vai atrapalhar. Não. Quanto mais você perguntar, quanto mais você se interessar naquele ambiente, mais você vai conseguir evoluir. E quando você conversa bastante, tu expõe, às vezes, um desconforto, um medo, o professor ele consegue, muitas vezes, contornar aquilo e te dar um espaço para se sentir confortável. Eu sempre busco criar um ambiente muito familiar, onde um ajuda o outro. Isso eu faço tanto para as crianças quanto para os adultos. Porque eu só consigo evoluir com a ajuda do outro. Sim. Então, eu não conseguiria treinar, não conseguiria chegar na faixa preta se não tivesse tantos amigos e pessoas que me ajudaram nesse percurso. Meu professor, eu tenho um amigo meu que está comigo, a gente começou junto na branca e treina comigo até hoje. Legal. E a gente graduou preta juntos. Então, se não fosse ele me puxando, me ajudando nos momentos, não teria conseguido aqui. Então, quando você chegar no tatame e conhecer outras pessoas, você vai ver que um vai ajudando o outro e termina se tornando uma grande família. Então, quando se sentir, às vezes, desconfortável, deslocado, converse com o seu professor que ele vai saber contornar a situação. Então, pode ficar tranquilo que ninguém vai chegar lá, te botar no tatame, agora vai sair, sai na porrada, todo mundo bate na pessoa. Não, eu sempre busco que a gente acolha bastante os iniciantes, vai devagar, mostra o caminho, e aos poucos essa pessoa vai se soltando até conseguir ter já a noção básica para desenvolver a luta em si e tudo que envolve ela, né? Então, acho que a parte mais legal do jiu-jitsu é justamente essa união que a gente consegue com várias pessoas diferentes, com várias experiências, de todas as idades. Sim. Inclusive falando de pessoas diferentes. Tamanho e peso, muda alguma coisa? Existem categorias? Como é que é? Tá. Em uma competição, a gente vai ter categorias de peso, né? Peso, idade e faixa, a maioria. Então, tem desde o peso galo até o pesadíssimo, que é acima de 100 quilos. E isso vai ser dividido por idade, né? Então, a categoria adulto começa a partir dos 18 até os 29. Dos 30 para frente, a gente tem Master 1 até os 35, Master 2 e assim por diante, de acordo com a sua idade. Então, você sempre vai ter essa divisão. O peso em si, cada um vai ter seus desafios. Então, às vezes, se tu é uma pessoa muito leve, tu vai ter um pouco mais de desafio de lutar com uma pessoa um pouco mais pesada. Não que tu não vai conseguir. Claro, vai ter um pouco mais de desafio. Se você é muito pesado, talvez certos movimentos você vai ter um pouco mais de dificuldade de fazer, por questão de mobilidade. Mas eu sempre falo que o jiu-jitsu, ele se adapta às pessoas. Então, você consegue ser um cara pesado e lutar muito bem, fazendo um pouquinho de tudo, dependendo de cada posição. Do mesmo jeito que você consegue ser uma pessoa leve e lutar com uma pessoa mais pesada. Eu tenho pessoas que têm problemas físicos, que conseguem treinar muito bem. E eu já vi isso toda a minha trajetória. Até com o meu professor dando aula, eu já vi ele dando aula para pessoas que não tinham uma perna, eu já vi ele dando aula para pessoas que eram cegas. Eu tenho uma aluna também que também tem uma deficiência e que ela está cada dia mais se superando ali no dia a dia. E eu vejo isso, que o jiu-jitsu ele vai botar no caminho ali pessoas e você vai buscar uma forma de ajudar aquela pessoa no dia a dia. Que legal. Eu queria muito te agradecer. Obrigada por nos receber, abrir as portas aqui, abrir o tatame pra gente.
E pro pessoal aí de casa, se você gostou, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Deixe o seu like, comenta aqui se você já conhecia esse esporte, se você se interessou em praticar, ou se você já faz até. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Obrigada. Tchau.